Isso aí, galera, beleza? Bom dia, professor Brás Paulo aqui, Geografia. Nós estamos no PET 4, semana 1, e a gente vai falar dos cenários aí de um mundo globalizado, tá ok? Eu vou seguir basicamente o que está no nosso cronograma, e o que for para além disso eu vou comentando aqui dentro dessa própria aula. Lembrando que essa aula, ela é uma aula de direito autoral livre, tá bom? Depois quem quiser utilizar, reutilizar em outras plataformas, fique à vontade. Então vamos lá, fluxos da sociedade global. Os avanços promovidos pela revolução técnico-científica informacional acarretaram uma maior expansão do sistema capitalista pelo mundo, transcendendo todas as suas fronteiras e ampliando seus horizontes de ação. Assim consolidou-se o processo de globalização, visto por muitos como uma mundialização que permitiu a instauração da chamada aldeia global. Lembrando que essa ideia de aldeia global ela é bem questionável, tá? Por quê? Porque na verdade nós temos um mundo que consome e um mundo que não tem nada. Nós temos pessoas que estão passeando pelo espaço e um número grande, por exemplo, de brasileiros nessa data aqui, outubro de 2021, que não tem o que comer dentro de casa, não comeram nada no café da manhã, não sabe se tem almoço, sequer se vai ter janta. Então, essa ideia de aldeia global, ela funciona muito na perspectiva da informação, mas não na qualidade de vida. A qualidade de vida das pessoas no mundo ainda é um abismo, tá? Então isso a gente não pode perder de vista. Vamos lá. A globalização sob vários aspectos, o econômico, o político, o urbano, o territorial, atua por meio da consolidação de um sistema informacional, que é o que eu acabei de falar com vocês aqui, que se estrutura a partir da formação de redes geográficas, ou seja, por um sistema interconectado de pontos e ligações entre eles. A partir disso, podemos entender a relação de nós interconectados entre si, ou a composição de fixos e fluxos que estruturam a economia mundial. De toda forma, o processo de globalização seria inimaginável se não houvesse esses fluxos internacionais que estruturam a sua existência. Esse fluxo hoje ele acontece muito de maneira, digamos assim, digitalizada. Então, eu faço uma aula, eu gravo essa aula, ela se torna, vamos dizer ali, números, questões binárias e tal. Você coloca numa determinada plataforma ou em várias, e pessoas no mundo inteiro que tenham acesso a essa plataforma, eles estão participando dessa aula. Fosse uma live, a mesma coisa. Uma rádio que transmite pela internet, a mesma coisa. Ou seja, nós temos, então, uma questão que ela é extremamente sofisticada, moderna, mas ela é uma ampliação de algo que já existia. Porque antes os fluxos eram também, né, eles eram basicamente só reais. Porque senão a gente não estaria falando aí, por exemplo, do mercantilismo, da exploração de matérias e mão de obras nos mais diversos lugares do mundo. Porém, a comunicação, a transmissão de dados, a transmissão de recursos, inclusive financeiros, todos dentro de dados e bases de computador, isso mudou o mundo, né? Hoje, quando você tem um determinado valor em dinheiro, esse valor é depositado numa conta, você pega da própria conta e passa um Pix, paga sua água, paga sua luz e etc. Então nós estamos falando de uma realidade onde é tudo muito veloz. As coisas são feitas à distância, mas elas têm um resultado real. Isso é importante que se diga. Continuando, entende-se por fluxos da sociedade global a cadeia interconectada entre as diferentes partes do mundo que permite a circulação, nem sempre livre, importante dizer, de elementos econômicos, informações e pessoas. Portanto, os fluxos podem ser considerados em muitas abordagens como
a materialização da globalização no espaço geográfico. Ontem um garoto dizia para mim, eu quero comprar um determinado produto, ele vai vir de um país tal para mim. Ele custa, 6, 7 vezes mais barato do que se fosse para comprar no Brasil. Eu dizia para ele, falei, olha, você tem que ver se você está disposto a perder esse dinheiro. Por quê? Porque nem todo mundo recebe o que encomenda. Isso é uma forma de fluxo. Você pede pela internet em Patos de Minas, isso é processado num país que está lá no Oriente, essa mercadoria vem para você sem uma data de chegada, e às vezes, a exemplo de uma senhora que teve a decepção máxima, né? Ela abriu o que seria a caixa do seu novo iPhone e tinha lá uma goiabada. Então é isso, né? Esse mundo não é essa maravilha toda. Primeiro, se você não tiver recurso financeiro, você está fora, tá? Você não é globalizado se você não consegue consumir. Você não faz parte desse processo se não tiver o seu smartphone, se você não tiver conectado à rede. Por isso que eu digo, esse processo que é tão aclamado, ele não coloca na conta as pessoas que dele não conseguem participar. Continuando. Por outro lado, destaca-se também que essa rede de comunicação global não se consolidou de maneira igualitária ou democrática no mundo, havendo aqueles países ou lugares em que a menor parte da população possui acesso à internet ou até mesmo a diversas formas mais convencionais de comunicação e obtenção de notícias. Os países desenvolvidos, como era de se esperar, possuem mais da metade de seus habitantes integrados mundialmente, enquanto os dos países emergentes e subdesenvolvidos caminham a passos lentos em direção a esse progresso. E há também de se entender que depende a decisão desses países, governos e empresas. Essas decisões não são aleatórias. Na realidade de Brasil, por exemplo, nós usamos uma internet 3G, 4G. Começou-se uma referência para que se pudesse termos uma internet 5G. E na China já se trabalha com a ideia da internet 6G. Então, isso também tem uma questão de custo. Porque às vezes você tem uma tecnologia em que você gasta uma fortuna para aplicar essa tecnologia com equipamentos. A tecnologia não vem simplesmente pelo ar. Você tem que ter equipamento, você tem custo real. E de repente, quando você conclui essa rede, surge um negócio mais moderno e aquele dinheiro que você investiu, ele virou fumaça. Então os países, as empresas, eles também vão tentar entender aonde ele vai investir, aonde que ele deve investir, qual tecnologia deverá ser aplicada, qual tecnologia terá mais tempo de utilização pelas pessoas, pelas empresas e, enfim, pela própria sociedade. Continuando. Por extensão aos avanços tecnológicos provocados ao longo do século XX, início do século XXI, o fluxo internacional de pessoas também vem se intensificando na era da globalização atual. A expansão desse fluxo acontece de duas formas: o turismo e a migração, que são coisas assim aparentemente iguais, mas são diferentes, porque a princípio todo turista é um migrante, né? Mas nem todo migrante é um turista, é importante deixar isso claro. O turismo, não por acaso, é a atividade do setor terciário que mais vem crescendo no planeta, com milhões de pessoas se deslocando todos os anos sob os mais diferentes interesses. Com isso, as cidades receptoras e também os meios de transporte vão se adequando a essa realidade, o que resulta na modernização de seus respectivos sistemas de recepção, deslocamento e hospedagem, gerando cifras milionárias em termos de lucros e produção de riquezas. Então, o turismo ele é importantíssimo, principalmente para algumas nações, para alguns estados. Se você pensar São Paulo, tem um turismo de negócio fantástico, Rio de Janeiro, um turismo de passeio intenso, cidades históricas de Minas Gerais, por exemplo, que tem no turismo, né, a base da sua economia. Então tudo isso agora, num período que é pandêmico, mas que as pessoas estão lutando e fazendo de tudo para voltar ao normal, essas cidades já começam a ter um fluxo muito maior de pessoas
as visitando. Não resta dúvida quanto às migrações internacionais, elas fazem parte da vida contemporânea, uma vez que estão espalhadas ao redor do globo, seja por aqueles que se vão ou por aqueles que chegam. De alguma maneira, em todos os cantos do planeta é possível observar esse fenômeno. Ou seja, esses fluxos, né, eles estruturam a sociedade global e suas redes internacionais são compostos por interações econômicas. O tempo todo tem uma troca acontecendo. Uma troca financeira, uma troca de informação, pessoas se deslocando. E isso faz o mundo acontecer. Né? Isso aí é fundamental. E há também a própria integração cultural e regional. As próprias questões religiosas que fazem parte da vida das pessoas. Então, quando a gente fala nessa interação, integração, globalização, mundialização, nós temos que entender que uma parcela grande do mundo está passando por isso. A parcela que consegue consumir minimamente. Aquela parcela que não consegue nem suprir as calorias necessárias para um dia, essa galera não está globalizada. É o que a gente chama assim, esse pessoal está à margem. E até tem uma questão outra que é ambiental, que o texto não tocou, mas a gente vai falar mais para frente, é que o padrão de consumo ideal que se imagina, do ponto de vista da produção do planeta, ele é inalcançável. Não dá para pensar 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio, consumindo no mesmo padrão da classe média americana. A gente teria aí uma falência, por exemplo, da matéria-prima no mundo. A gente teria aí o fim da sociedade como a gente concebe hoje, porque os recursos se esgotariam. Então, não basta, na verdade, imaginar que você vai alçar todas as pessoas a um determinado padrão de consumo. Se, juntamente com essa ideia, não tiver também a questão da energia, porque tudo que existe nessa vida passou por um processo que consumiu energia. Tudo que nós estamos fazendo aqui nesse momento só é possível graças à questão energética. E aí você vai avançar um pouco mais. Né? Você precisa entender que a quantidade de pessoas que vão querer poder comprar tantas camisetas, tantos tênis, que vão poder consumir tantos equipamentos. E para produzir você precisa de matéria-prima, que precisa de energia. E aí você não sabe até que ponto que o planeta resiste a ser exaurido, né, ordenhado, numa gama tão pesada, numa gama tão intensa. Mas é isso, galera. Valeu, obrigado e até a nossa próxima videoaula. Obrigado, abraço, tchau, fiquem com Deus.